E o Prêmio Nobel de Química do ano de 2024 saiu hoje, dia 9 de outubro. E foram 3 cientistas laureados. No caso, o David Baker, da Universidade de Washington, dos Estados Unidos, e também o Demis Hassabis e o John Jumper, que são da Google DeepMind, que no caso era uma empresa britânica que foi comprada pela Google. Todos os 3 trabalham com a área de química computacional. Em específico, o David Baker desenvolveu um programa que nós vamos ver aqui, o Rosetta, que ajuda a fazer cálculos de predição de estruturas de proteínas. Enquanto que os outros 2 pesquisadores, eles desenvolveram ali uma inteligência artificial que é absurda. Mas então vamos iniciar aqui pelo David Baker, vamos ver o que ele conseguiu desenvolver. Bom, o prêmio é extremamente justo para o David Baker, por quê? Observem aqui, em 2003, ou seja, com a tecnologia de 2003, ele conseguiu desenvolver um programa chamado Rosetta. E esse programa, ele conseguia fazer um cálculo e, dessa forma, resolver um puzzle, ou seja, um quebra-cabeça. E que quebra-cabeça que é esse? Uma proteína. O que é uma proteína? Uma estrutura molecular muito grande. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui como a gente pode ver as estruturas. Mas observem aqui nessa figura, tá? A gente consegue ver aqui que existe um traçado amarelo e um traçado vermelho. O traçado vermelho corresponde à estrutura real da proteína. E o traçado amarelo, o que o cálculo computacional, ou seja, o algoritmo que ele criou, conseguiu predizer. E observem que fica realmente sobreposto uma estrutura na outra. Quer dizer, o que ele conseguiu desenvolver com esse programa é algo assim incrível, porque é do ano de 2003 isso, né? E, obviamente, o cálculo de uma estrutura de uma proteína é bem complicado. Por quê? Porque, inicialmente, se a gente olhar para uma proteína, nós vamos ver que ela tem essas 4 estruturas aqui, tá? Então, inicialmente, ela tem uma estrutura chamada de estrutura primária, que é baseada no quê? Em peptídeos. No caso, então, você tem ali ligações de aminoácidos. Então, esses aminoácidos eles vão se ligando, né? E vão formando ali uma cadeia peptídica. Então, quando essa estrutura chega a ter ali mais de 20 aminoácidos, o que nós temos? Nós temos uma proteína. Então, a proteína ela vai sendo formada com a sequência dos peptídeos, tudo bem? Só que o que acontece? A gente pode observar ali, tá? Como se esse peptídeo que está aparecendo aqui na imagem para vocês, como se ele fosse, por exemplo, esse fiozinho aqui, tá? O que acontece? Ele é completamente esticado e liso. Só que quando ele começa a enovelar em torno de si mesmo, ou seja, ele começa a fazer uma estrutura que pode ser como essa estrutura do meio, que ela é na forma de uma hélice, ela começa então a ir para uma estrutura secundária. Por quê? Porque ela não é mais em uma única dimensão, agora ela tem 2 dimensões, certo? Ela tem x, né? Ela tem x e tem y. Antes ela só tinha uma única dimensão. Tá? Então a gente tem essa estrutura aqui. Ela pode ser na forma de hélice e também pode ser na forma de uma folha beta pregueada, tudo bem? Só que o que acontece? Essa estrutura ela não é a única estrutura que existe, certo? Então pode ser que exista uma outra estrutura que se formou, tá? E ela também, as duas, né, na forma de hélice, e elas então se enovelam em torno de si mesmas e juntas. Então elas começam a formar uma estrutura agora que tem mais de uma dimensão. Por quê? Porque tem a estrutura enovelada em torno de si mesma e também agora em torno delas mesmas, se ligando entre elas, né? Então ela começa a formar essa estrutura aqui, tudo bem? Só que o que acontece? Essas estruturas, elas se juntam a outras estruturas, né? Então pode existir outras estruturas, tá? Então elas se enovelam de uma forma diferente, né? E aí vão vir outras estruturas e também vão se ligar a elas, né? Então vão começar a formar um enovelado maior, tá?
como a gente pode ver nessa figura aqui, né? Então começa a formar esse emaranhado, tá? E essa estrutura é muito, mas muito complicada de ser determinada. Por quê? Porque realmente é algo que tem várias dimensões ali envolvidas, né? E é bastante difícil de conseguir predizer como vai ocorrer esse enovelamento. E o incrível disso é que aquele programa, o Rosetta, que ele desenvolveu, consegue fazer isso, né? Então isso é um desenvolvimento muito grande dentro da área da bioquímica. Por quê? Porque é possível predizer estruturas sem a necessidade, por exemplo, de fazer uma difração de raio-x, tá? Por quê? Porque uma difração de raio-x tem a necessidade de ter o difrator. E também leva muito tempo para sair as respostas. Com esses cálculos computacionais, você tem ali um ganho de tempo. É lógico que é necessário ter ali um computador bom, né, um servidor bom para isso, tá? Mas existem servidores espalhados pelo mundo e os cientistas têm acesso aos mesmos. Então você entra, obviamente, numa fila de espera, mas você consegue fazer esses cálculos rapidamente. E alguns computadores é possível você fazer cálculos, no caso de estruturas, sem a necessidade de supercomputadores, de clusters, né? Por exemplo, o meu mestrado eu trabalhei com química teórica e eu não tinha necessidade, por exemplo, de acessar um cluster gigantesco fora do Brasil. Era somente utilizar o meu computador lá para fazer os cálculos computacionais. No caso, eu trabalhei com a teoria do funcional da densidade, eu fazia cálculos de quântica, de estruturas de clusters, tá? E ele então conseguiu desenvolver esse processo para estruturas que eram muito, mas muito maiores daquelas que eu trabalhava, né? Que eu trabalhava com moléculas de dióxido de titânio e dióxido de cério. E aí o que acontecia? A gente ia aumentando essa estrutura. E já era um esforço computacional muito grande quando a gente conseguia fazer clusters com 15 estruturas de dióxido de titânio, 15 estruturas de dióxido de cério, né? E isso daí, então, era um esforço computacional muito grande, levava muito tempo. Tanto que foi o meu mestrado. Levou 2 anos para eu fazer praticamente todos esses cálculos. E ele conseguiu fazer um cálculo de uma estrutura, no caso de uma proteína. E isso é algo realmente fascinante, né? Muito interessante essa pesquisa, e é justo ele receber esse prêmio Nobel, né? Aqui a gente tem, por exemplo, algumas estruturas que ele conseguiu gerar, né? Então, por exemplo, de nanomaterials, né? No caso, materiais em escala nanométrica, né? Auxiliar no desenvolvimento de vacinas, né? Então, utilizado para combater certas doenças que são facilmente disseminadas, né, porque são viróticas, né, e inibidores de vírus, né. Então observa que são todas estruturas bem complexas, né, noveladas, estruturas grandes, né. Então esse tipo de cálculo ajuda a determinar isso. Então você ganha muito tempo utilizando, por exemplo, o software Rosetta que ele desenvolveu, tá? E como eu disse no início do vídeo, né, era óbvio que também haveria necessidade de laurear quem trabalha com inteligência artificial. Essa era a tendência desse ano, né? Na física foi isso, e agora na química também, né? E aí a gente vê que o Demis Hassabis e o John Jumper, o que eles trabalharam? Eles trabalharam com essas redes de trabalho neural, com o Deep Learning, né? Então com um aprendizado profundo. Então aqui a gente pode ver uma estrutura que eles estão mostrando aqui, que é baseado num aprendizado. Então as máquinas, né, que é o tipo de machine learning, o que elas conseguem fazer? Elas conseguem ter um aprendizado sem a necessidade da gente desenvolver um código específico para isso. Essas máquinas, esses computadores, eles conseguem eles mesmos desenvolvendo ali algoritmos para conseguir aprender e, dessa forma, desenvolver ali partes da pesquisa sem a necessidade de que a gente perca tempo, muitas vezes, programando, né? Então, o Machine Learning consegue fazer esse processo, tá? E isso se dá principalmente pela rede neural que é criada. Então, é muito similar a um cérebro humano mesmo, né? Todas aquelas interações entre os neurônios formando uma rede. E isso, então, tem relação. É lógico que aqui
a gente tem computadores interligados, existe muita gente trabalhando por trás disso, né? Então muita gente vai fornecendo informações novas e o computador, o programa, né? Ele vai conseguindo interpretar e adiantar parte do processo, tá? E aí o que a gente vê? A gente vê o seguinte, que esses dois pesquisadores, que a empresa que eles trabalhavam foi comprada pela Google, né? Eles conseguiam fazer o seguinte fato, né? A gente pode observar aqui, então, uma sequência de peptídeos que leva, então, a uma proteína, né? Então, a gente tem ali essa estrutura primária, né? Então, que vai levar a proteína. E aí, o que acontece? Eles trabalhavam aqui, né? Nessa inteligência artificial com databases. O que são isso? Então, são como se a gente tivesse ali um estoque de informações. E aí, esse estoque de informações, eles tinham sequências, por exemplo, a gente pode utilizar a ideia de DNA, né? Então você tem sequências de DNA que foram mapeadas e também existe a possibilidade de desenvolver cálculos semelhantes lá ao que o software Rosetta fez, né? Mas muitas vezes até mesmo a própria inteligência artificial promovendo um determinado algoritmo. Então eles conseguiam fazer essa sequência, né, baseado em algum dado empírico, e através do machine learning ele conseguia ali fazer um outro algoritmo e esse algoritmo trabalhar para conseguir fazer um sequenciamento, por exemplo, de um DNA, né? Então tinha aqui a estrutura, né, de sequência de peptídeos, e com essa sequência aqui, através do cálculo computacional, é possível desenvolver a estrutura de uma proteína, né? Então, por exemplo, ele dá o exemplo aqui, você tem uma sequência de aminoácidos específicos, né? Alguns deles já são rastreados, né? Pode ser para um urso, pode ser para uma galinha, para um porco, para um peixe, para uma ave, né? Só que existem outros que não necessariamente estão completos. E aí, no caso, baseado nesse tipo de estrutura, o que acontece? O computador, no caso, o algoritmo, ele consegue determinar qual sequência é a mais aproximada ali. Então, às vezes tem ali um código genético que ele não está completo, então é possível conseguir fazer o cálculo para determinar o quê? Determinar onde tem essas falhas. E, obviamente, isso é muito importante, por quê? Porque existem, por exemplo, algumas doenças que elas fazem com que você tenha ali problemas no material genético, né? Por exemplo, alguns tumores. E até mapear isso daí é muito difícil. Então, esse tipo de cálculo computacional, ele é capaz ali de determinar uma sequência de peptídeos, uma sequência de aminoácidos, e assim determinar, por exemplo, aonde está uma determinada falha. Isso pode acontecer também, por exemplo, para trabalho com vírus, né? A gente passou por uma pandemia, então determinados vírus eles têm uma sequência específica e para a gente conseguir combatê-los é necessário fazer todo esse mapeamento genético, conseguir pegar ali o material genético, a maioria deles é de RNA, né? E conseguir então fazer o mapeamento para que seja possível então determinar como essa sequência de aminoácidos e gerar, por exemplo, um anticorpo, gerar uma vacina, gerar alguma coisa que consiga combater, por exemplo, muitos vírus eles têm, por exemplo, algumas espécies de enganchamentos, né? Então eles podem chegar próximo de uma célula e se enganchar ali para jogar o material genético dele ali para dentro. Se for possível gerar, por exemplo, alguns anticorpos que eles vão proteger a superfície das células que esses tipos de vírus atacam, é interessante fazer isso o mais rápido possível. E isso, então, é feito com o desenvolvimento do quê? Dessas inteligências artificiais. Então, elas conseguem gerar essas estruturas muito rapidamente e de uma forma assim que é quase perfeita. Então, o desenvolvimento dessas linguagens computacionais, dessas inteligências artificiais, estão fazendo com que a química, a física, a medicina, elas deem um grande salto, vamos dizer assim, interpretativo e evolutivo no que tange a própria tecnologia dessas ciências, né? Então, por exemplo, aqui, hoje, né, essa linguagem, que é a chamada AlphaFold, né, está no AlphaFold 3, né?
Então o AlphaFold 2, já com o AlphaFold 2, né, eles já tinham ali mais de 2 milhões de usuários, né, e foi possível predizer o quê? Mais de 200 milhões de tipos de estruturas de proteínas, né? Então aqui a gente pode ver estruturas de plástico, né, de antibióticos, né, estruturas de células bastante complexas. Então é possível a gente agora conseguir desenvolver mais essas áreas de geração, né, muitas vezes de vamos utilizar o termo química sintética, tá? Então hoje é possível fazer isso. Por quê? Porque esses softwares e essas inteligências artificiais, elas conseguem predizer essas estruturas. Predizendo essas estruturas, a gente consegue gerar elas sinteticamente. Gerando elas sinteticamente, nós conseguimos tempo mais hábil, por exemplo, o desenvolvimento de remédios. E em gerar um remédio, para que ele possa começar a ser vendido, leva mais de 10 anos, né? Então tem que fazer os testes e tal. Com o desenvolvimento dessas estruturas, utilizando cálculo computacional, todo esse problema de tempo acaba sendo bastante reduzido. Então o Prêmio Nobel de 2024 foi altamente relacionado com cálculo computacional na área da química. Então é um prêmio que está laureando a química teórica, que é basicamente uma das áreas mais avançadas da química contemporânea, tá? Pessoal, então esse aqui é um modelo de vídeo um pouco diferente, não sei se vocês se interessam. Eu posso trazer, por exemplo, também alguns artigos aqui, abrir e a gente discutir, tá? É possível fazer isso. Ele tem esse formato, ele não é tão elaborado, né? Ele parece até uma live, né? Talvez possa ser utilizado para a gente fazer live no futuro, tá? Mas é um modelo de apresentação que ele quebra um pouco aquele esquema de vídeos que tem um roteiro e tal, né? Aqui é como similar, por exemplo, a uma aula, né? Então eu peço que vocês comentem aqui embaixo se vocês acham esse modelo interessante, se vocês acharam legal o Prêmio Nobel desse ano, tá? E, se for possível, curta o vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para vocês sempre receberem novos vídeos científicos. E também, obviamente, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas conheçam o que foi apresentado no Prêmio Nobel desse ano. E, obviamente, hypem o vídeo, porque isso faz com que a gente ganhe mais relevância aqui na plataforma. Tudo bem? Então, não deixe de comentar aqui embaixo o que vocês acharam disso, tá? Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.